Você já parou para pensar que o seu ambiente pode estar prejudicando a sua saúde? Já te digo que isso não é um exagero, tá? O ambiente, sim, ele pode estar te deixando mais irritado, mais ansioso, cansado, com dificuldade para dormir e às vezes até mais improdutivo, tá? Mas a boa notícia é que ele não precisa ser o grande vilão nessa história. Ele pode, na verdade, ser um grande aliado para a sua saúde e para o seu bem-estar. Meu nome é Nayara Tiossi, criadora do método Arquitetura dos Sentidos, especialista em projetar ambientes que proporcionam mais saúde e bem-estar. E esse é o quadro Arquitetura dos Sentidos Explica, um quadro onde eu vou te explicar aqui de uma forma mais descomplicada como é que os ambientes impactam na nossa saúde, no nosso bem-estar, eles influenciam o nosso comportamento, nosso humor, nosso cérebro, nossas emoções, tá? Aqui a gente vai aprender juntos qual é esse impacto que o ambiente tem na nossa vida para que você possa estar cada dia mais cuidando de você e de quem você ama através dos lugares que você vive. No episódio de hoje, a gente vai entender de que forma que os ambientes podem estar impactando então na nossa saúde e nosso bem-estar e por que isso acontece. Então, se esse assunto te chamou a atenção, já curte aqui esse vídeo e acompanha ele até o final, porque eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito esclarecedor para você. Então, sem demora, vamos embora pro vídeo. Então, como eu estava falando, o ambiente pode impactar na nossa vida de várias formas. A maneira como aquele ambiente foi organizado, ele vai influenciar a maneira como a gente está se comportando, como a gente está agindo, como a gente se sente dentro daquele espaço. Ele pode fazer mal, pode fazer bem. A gente pode sentir sentimentos positivos ou também sentimentos negativos. E tudo isso vai depender de como aquele ambiente foi pensado e construído, tá? E isso não é só uma coisa da minha cabeça. Já existem várias pesquisas da neurociência e da psicologia aplicadas à arquitetura que trazem evidências de como é que os ambientes influenciam na vida das pessoas. Seja no humor, no comportamento, na saúde e no bem-estar das pessoas, tá? E a minha missão aqui com esse vídeo é te mostrar um pouco do que essas pesquisas vão mostrar, trazendo exemplos aí de uma forma descomplicada, para fazer você entender como é que os lugares que você vive podem contribuir para a sua saúde e para o seu bem-estar. As pesquisas, elas sugerem que os estímulos que tem ao nosso redor, que o nosso corpo vai captar, eles vão desencadear alguns processos na gente que vão trazer ali questões emocionais pra gente. Eles vão desencadear algum tipo de emoção e essas emoções trazem algum tipo de resposta que o nosso corpo traz. Para a gente entender isso, eu vou explicar como é que funciona um pouco a captação desses estímulos, tá? Então, o que acontece? Basicamente, quando a gente está em um espaço, a gente capta os estímulos sensoriais que a gente tem através dos nossos sentidos, tá? Então, esses sentidos são captados e eles vão se tornar um impulso elétrico que vai ser transmitido para o nosso cérebro, tá? E eu vou chamar cérebro aqui, tá? Mas já explico, inclusive, que não é a melhor maneira da gente chamar, porque o cérebro é só uma das pequenas partes do encéfalo como um todo. Mas eu já explico isso pra gente não perder o raciocínio. Então, quando a gente captou o estímulo e transformou isso em um pulso elétrico, ele vai ser transmitido lá para o nosso cérebro, para nossa cabeça, ok? E ele vai ser processado lá dentro do nosso cérebro por algumas regiões que vão interpretar esses estímulos que a gente recebeu. Quando a gente interpreta isso, quando nossa mente interpreta isso, a gente associa aquilo que a gente já vivenciou, aquilo que é a nossa experiência de vida, com base naquilo que a gente já conhece, que a gente já viveu, tá? E aí, com base nisso, a gente atribui um significado para aquela informação que a gente recebeu, para aquele determinado estímulo. E aí, com esse processamento das informações e um sentimento, um significado, na verdade, associado, a gente tem uma emoção. A gente transforma isso em alguma resposta emocional, tá? Essa emoção pode ser uma emoção de medo, pode ser uma emoção de alegria, raiva, tristeza,
pode desencadear vários tipos de emoções. E se essa emoção, ela perdura por muito tempo, a gente fala que isso é um sentimento. Qual que é a diferença de emoção e sentimento? Basicamente, é que a emoção, a gente não controla exatamente que a gente vai ter aquela emoção. Como esse processo que eu falei, desde a captação do estímulo que a gente teve, até esse processamento, essa resposta emocional, ela acontece em milésimos de segundos, a gente não tem muito controle sobre isso, sobre o que vai acontecer. Então, é muito rápido, muito veloz. Então, a emoção, a gente não tem muito controle sobre o que aconteceu, tá? A gente recebeu aquele estímulo e já sentiu uma emoção quase que instantaneamente, vamos dizer assim, porque é muito rápido mesmo esse processo. Agora, o sentimento é como se essa emoção, ela chegasse, a gente passou ali e ela permanece por mais tempo. Então, eu estou me sentindo assim, porque isso perdurou por mais tempo do que só como uma resposta imediata. Basicamente isso, tá? Então, o que a gente pode entender? Que todos esses estímulos que a gente recebe do nosso ambiente, eles vão ser processados lá pela nossa mente, pelo nosso cérebro. E a gente pode até trazer uma analogia de que a gente enxerga, então, o mundo à nossa volta através do nosso cérebro. Porque é ele que vai processar todas as informações que a gente recebe. Certo? Até aqui. Deixa eu já explicar por que a gente fala cérebro como uma coisa mais comum e por que isso não é a maneira mais correta de se falar. Vou pegar aqui para te dar o exemplo, te explicar melhor. O nome disso daqui, na verdade, não é só cérebro. Cérebro é uma das partezinhas do nosso encéfalo. O que é, então, o cérebro? O cérebro é essa parte de cima, tá? E o encéfalo é composto pela parte do cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. O tronco encefálico, ele vai vir, é uma parte que vem aqui atrás, basicamente da nossa nuca, e ele vai conectar com a nossa medula espinhal. Quando o encéfalo, tudo isso daqui, essas três partes que eu falei, cérebro, cerebelo e tronco encefálico, mais a medula espinhal, estão juntos, eles compõem o nosso sistema nervoso central, que é uma das partes mais importantes aí do nosso corpo no processamento de tudo aquilo que a gente faz e é. Então, ele é extremamente importante para o nosso funcionamento, para a gente viver, ok? Então, quando a gente fala cérebro, o cérebro é só uma das partes do encéfalo, que são divididas ainda aí em outras partes, que eu não vou entrar muito nesse assunto agora, tá bom? Que é muito mais da anatomia ali, enfim. Então, é isso, ok? E agora, pra gente continuar, eu quero que você entenda um outro conceito, que é o seguinte: muito do nosso mundo a gente percebe através da nossa visão. Então, o olhar, aquilo que a gente enxerga, que são captados aí, então, pelos nossos olhos, que são os nossos órgãos sensoriais da visão, eles têm uma predominância entre os outros sentidos que a gente tem, ok? E aí eu vou propor um exercício aqui que eu vou precisar da sua colaboração quando eu te pedir para fechar os olhos, que é pra gente dar uma inibida nessa predominância que a gente tem da visão, tá bom? Então, como a gente tem essa predominância do olhar, na hora que eu falo para você fechar os olhos, por favor, feche, porque é para você ter mais atenção nos outros sentidos, ok? Então, o exercício que eu quero propor aqui agora para você é: primeiro, olha já à sua volta e entenda o ambiente que você está através da visão. Quero que você perceba o ambiente à sua volta. Como é esse ambiente que está aí? Ele é um ambiente organizado? Ele é um ambiente com que tipos de cores? Ele é bem iluminado ou é mal iluminado? Enfim, perceba aí com o seu olhar como é que está dividido, organizado esse espaço, se inclusive ele está organizado ou se tem muita bagunça, né? Perceba tudo isso e guarda aí o que você percebeu a partir da sua visão. E agora que você já viu, visualizou esse espaço, tomou um pouco mais de atenção, é o momento de você fechar os olhos, tá? Então, fecha os olhos agora e eu quero que você perceba todos os outros aspectos do seu ambiente, usando os outros sentidos que eu vou orientando aqui pra você, tá? Então, agora, com os olhos fechados, eu quero que você perceba os estímulos que estão vindo aí dos outros sentidos com mais atenção, tá bom?
Vamos lá. Primeiro, eu quero que você repare em quais são os sons que você escuta nesse ambiente. Então, vou fazer silêncio aqui por alguns segundos para você poder sentir melhor, ouvir melhor. E aí, quais são os ruídos que tem aí? Quais são os sons que você escuta? Tem algum ruído, na verdade? Ele é barulhento? Ou ele é mais silencioso, agradável? Quais sons você escuta? Com essa percepção também, já deixa ela aí guardadinha que eu vou fazer uma pergunta para você. E agora, qual é o cheiro que você sente nesse ambiente? Qual é o cheiro que tem nesse ambiente aí? É um cheiro agradável? É um cheiro bom? Um cheiro estranho? Tem algo que cheira mal? Esse cheiro te lembra alguma coisa específica? Talvez alguma coisa até que aguce o seu paladar? Busca aí na memória se tem algo que te remeta a alguma lembrança, esse cheiro que você sentiu nesse ambiente, tá bom? E aí agora, com as suas mãos, experimenta tocar no que tem aí à sua volta, com cuidado, para você sentir as texturas que tem aí ao seu redor. Quais são essas texturas? Elas são mais rugosas, mais macias, enfim, como elas são? Toca aí ao redor. Elas têm uma sensação mais fria na temperatura quando você toca, certo? Percebeu tudo isso? Agora você já pode abrir os seus olhos. Seja bem-vindo de volta. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a sua percepção sobre esse lugar? Que percepção que você teve? O que você sentiu? Você gostou do que você sentiu? Ou tem algo que você gostaria de mudar? Eu quero que você me conte isso tudo aqui nos comentários, tá bom? Coloca aqui pra mim qual foi a sua percepção do ambiente e o que você gostaria de melhorar, se você gostaria de melhorar alguma coisa, tá? Quando a gente faz essa experiência, isso mostra pra gente que dá pra gente perceber o espaço com os outros sentidos, além da visão, né? Como eu falei, ela tem uma certa predominância em relação aos outros sentidos, mas quando a gente não tá ali enxergando, né, a gente consegue perceber com mais atenção os estímulos que estão aguçando nossos outros sentidos, tá? E aqui eu falei sobre os nossos 5 sentidos que são os mais comuns, né, da gente ouvir, mas tem outros sentidos que a gente já estuda, né, que existem, como a propriocepção, como a interocepção e também o sentido vestibular, por exemplo, tá? Cada um deles eles tem uma função específica. Mas aqui eu trouxe esse exemplo pra gente trabalhar com os 5 sentidos nesse primeiro momento, tá? E aí, entendendo, né, que esses estímulos à nossa volta, eles vão ser interpretados lá pelo nosso cérebro e gerar algum tipo de resposta emocional, a gente começa a compreender que esses estímulos, eles precisam ser pensados com um certo cuidado, né? Porque se a gente colocar as coisas aí de uma forma aleatória, sem pensar muito, qual será a sensação que vai te trazer, né? Pode ser que o cheiro que você sentiu nesse ambiente, nessa experiência que a gente fez aqui agora, seja um cheiro desagradável, ruim, e você não gostaria que seu ambiente estivesse com esse cheiro, né? E isso pode trazer uma resposta emocional como nojo, né? Por exemplo. E aí, como a gente se sente em um lugar quando a gente está enojado? A gente não se sente bem. E na nossa casa, nos lugares onde a gente vive com mais frequência, o ideal é que a gente esteja se sentindo bem, né? A gente tenha sensações agradáveis, positivas, que a experiência ali como todo seja algo bom pra gente estar ali no dia a dia, tá bom? Então a gente precisa olhar com atenção para esses detalhes e ter intencionalidade na hora de escolher cada coisa que a gente vai utilizar dentro dos espaços, ok? Bom, mas você pode estar se perguntando aí agora. Legal, eu entendi tudo isso que você explicou, que os estímulos são importantes, a gente tem que ter atenção na hora de escolher as coisas, mas o que de fato isso tem a ver com a saúde e bem-estar? Que até agora eu não entendi. Então, eu vou te explicar agora, tá bom? Vamos lá. Lembra que eu falei sobre os estímulos serem processados no nosso cérebro, certo? Então, o que adianta? O que significa isso, na verdade? Isso significa
que o seu ambiente, ele está sendo processado pelo cérebro o tempo todo, mesmo que você não esteja prestando atenção nisso. Todos esses estímulos, eles vão passar lá pelo nosso sistema nervoso, ele vai receber ali através dos nossos neurotransmissores aquele impulso elétrico, vai processar as informações do nosso cérebro e vai gerar essa resposta. Então, cada coisa que a gente escolhe no ambiente, como por exemplo a luz, o som, a temperatura, o cheiro, as texturas, eles vão passar por regiões que vão regular a emoção, o comportamento e a nossa fisiologia também dentro do nosso organismo, tá? E quando a gente fala aí de uma das regiões que interpreta essas emoções, a gente pode pensar no sistema límbico, tá? Que é um dos lugares que essas emoções são processadas e que, quando são processadas, ativam respostas no nosso corpo. Na prática, né, trazendo aí de uma maneira mais fácil pra gente entender, a gente pode pensar no seguinte, que se aquele ambiente que a gente tá, ele é um ambiente caótico, bagunçado, cheio de informação ou muito intenso, traz estímulos muito intensos, ele ativa uma área do nosso cérebro que chama amígdala cerebral. Essa amígdala, ela desempenha um papel crucial assim na regulação das emoções, e especialmente aquelas que são relacionadas ao medo e ao estado de alerta, mas não somente a essas, mas especialmente ao medo e ao estado de alerta. E quando isso acontece, quando essa amígdala está ativada e permanece ativada assim por muito tempo, isso aumenta o nosso nível de cortisol, que é o nosso famoso hormônio do estresse. E quem é que quer ficar estressado o tempo todo dentro do ambiente, né? Devido ao ambiente. Eu acho que não é algo que você quer, não é verdade? Então, o que a gente pode ter em mente? Que o contrário vai fazer a gente relaxar. Então, se o ambiente tem ordem, ele é organizado, as coisas estão no lugar, tem uma harmonia ali dentro daquele ambiente, tem beleza, tem acolhimento, faz sentido para você aquilo ali, ele acalma o nosso cérebro e vai ativar o nosso sistema parasimpático, né? Que ele é responsável pelo relaxamento, pela digestão também e também pela sensação do bem-estar que a gente sente. Vou voltar um pouquinho aqui para te explicar uma questão. Como eu estava falando, a amígdala, ela processa as emoções, especialmente o medo e o estado de alerta, mas não só elas. Então, a amígdala, ela pode, quando ativada, ela pode acionar o sistema simpático, que é o que vai gerar essa sensação de fugir, correr, né, ou lutar, ou até mesmo paralisar, dependendo da situação. Então, vamos dizer assim, você está em um ambiente que te desperta essa questão do estado de alerta. Ele tem muitos estímulos, ele te deixou ansioso, por exemplo, esse espaço, por conta dos estímulos que estão ali. Então, a sua amígdala ela foi ativada e ela permaneceu assim por muito tempo. Quando ela é ativada, ela pode, por exemplo, ativar o nosso sistema simpático, que faz parte do nosso sistema autônomo, sistema nervoso autônomo, tá? E aí, o que acontece? A questão fisiológica, a resposta fisiológica do nosso corpo é, por exemplo, aumentar a frequência cardíaca, aumentar a nossa respiração, para que a gente se prepare de fato para essa condição de lutar, né, ou correr. Então, se a gente está nesse estado, a gente tem muito mais tensão, né? Essa é a resposta que condiciona a gente. E se a gente fica tensionado por muito tempo, a gente começa a se sentir mal. Mas, se a gente consegue a ativação do sistema parasimpático, a gente então tem o relaxamento. E aí, é por conta dessa questão de como a gente vai interpretar os estímulos que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente coloca dentro do nosso ambiente, tá bom? Então, vamos lá. Vamos entender que nem tudo que afeta a sua saúde é visível, tá? Então, às vezes, a ansiedade que você está sentindo, ela tem relação com o excesso de estímulos que está no seu espaço. A luz branca, por exemplo, ela vai ativar o nosso estado de vigília. O som constante da televisão ligada ali, o barulho urbano entrando pela janela, mantém o cérebro num estado de hiperalerta.
que é aquilo que eu estava falando, se mantém isso por um estado muito tempo, tudo isso vai gerar uma sensação constante de ameaça. E aí o nosso corpo ele responde com tensão, com cansaço, com irritabilidade. O que pode afetar, inclusive, outras áreas da nossa vida. Porque se a gente está irritado, cansado, como é que a gente faz as outras atividades que estão acontecendo no nosso dia a dia? Então, a gente tem que pensar que o ambiente ele precisa ajudar na nossa rotina, no dia a dia, a facilitar a nossa vida, a tá ajudando, na verdade, ali, a gente a se sentir bem, né? A ter mais saúde e bem-estar, que é o que eu proponho quando a gente faz uma intervenção em algum ambiente, tá? Junto com a metodologia da arquitetura dos sentidos. Então, é aquilo que eu estava falando, a gente precisa ter intencionalidade. Então, quando a gente substitui, por exemplo, aquela iluminação que é super intensa por uma iluminação mais quente, mais suave, usa sons naturais, ou até silencia o ambiente, organiza o espaço com menos informação visual, o nosso sistema nervoso ele vai sentir uma sensação de mais segurança. E aí essa sensação da ansiedade vai diminuir naturalmente, tá? E aí, tudo isso, ele desencadeia outras questões também dentro da nossa saúde, do nosso bem-estar. Como, por exemplo, no nosso sono, né? É uma questão que pode ser, sim, influenciada pelo nosso ambiente. Então, eu não sei se você já ouviu falar sobre a higiene do sono, mas ela também inclui o ambiente onde você dorme, ou onde você passa os momentos previamente ali antes da hora de dormir, tá? Então, o nosso ciclo circadiano é aquele relógio biológico interno que a gente tem. E ele é extremamente sensível à luz e aos estímulos que a gente vai ter antes da hora de dormir. Então, uma luz intensa, uma tela de celular, ela ativa o nosso cérebro como se fosse dia. Então, as cores muito vibrantes, um quarto desorganizado, tudo isso comunica alerta. E quando a gente prepara o quarto com uma luz mais indireta, uma luz mais suave, tecidos que são confortáveis, aromas que trazem uma sensação pra gente mais calmante, que pode ser, por exemplo, a lavanda ou algum outro cheiro que te traga essa sensação, o seu corpo entende que aquele lugar ali é seguro e você pode descansar, tá? O que acontece com esse ciclo circadiano? Porque a luz é um fator extremamente importante dentro dele. Como eu falei, ele é extremamente sensível à luz. Então, quando a gente pensa na iluminação do nosso quarto, dos ambientes em que a gente quer relaxar, a gente precisa tomar um cuidado muito grande para que essa luz, ela te induza, de fato, ali a uma sensação de relaxamento, tá? Então, por que utilizar a luz branca não é uma boa opção? Porque a luz branca, ela ativa o nosso estado de alerta. E por quê? Porque quando a gente não tinha a energia, né, dentro da nossa casa, a gente se guiava com base no quê? Com base na luz do sol. Então, o nosso relógio biológico, ele responde à luz, mas principalmente, vamos dizer assim, antigamente, com a luz do sol. Então, se a gente parar para pensar, o cortisol ele começa a ser produzido pela manhã, quando ali o sol começa a nascer, né? Então, por volta das 6 horas da manhã, 7, conforme você vai se expondo à luz, tá? À medida que o sol vai passando, vamos dizer assim, que o dia vai passando, o sol vai ficando mais forte, mais intenso. No meio-dia, o sol tá a pino. E aí, a gente coincide, inclusive, com os períodos de pico de cortisol no nosso organismo, os momentos que a gente está em mais estado de alerta, sem o estresse, tá? Vamos dizer assim, desconsiderando o estresse, é o momento que a gente tem os picos de cortisol, tá? E aí, conforme o dia vai passando, imagina que isso aqui é o sol, o caminho do sol nasceu, pico ao meio-dia, e aí ele vai se pondo. À medida que o sol vai se pondo, lá por volta das 18 horas, o nosso nível de cortisol diminui e o nível de melatonina aumenta. E a melatonina é o nosso hormônio do sono, então é aquilo que vai induzir a gente a ter uma noite mais tranquila, a gente conseguir descansar, tá? Então, pensa comigo, se a gente tem essa associação com a luz, pra gente regular o nosso sistema
de sono, nosso relógio biológico, a gente precisa tomar cuidado com a iluminação dentro do nosso ambiente. É um fator muito importante, inclusive, né, na questão do sono. Então, se você cuida do seu ambiente, deixa uma luz mais amena, pode ser uma luz mais difusa, ou talvez até uma luz indireta, num tom mais quente, amarelado, por volta aí de uma temperatura de cor de 3.000 kelvins, a gente tem uma iluminação mais agradável que vai ser mais propícia ao relaxamento, tá bom? Então, invista em algum ponto de luz que traga esse aconchego para você nos ambientes em que você quer relaxar, tá? Então, fazendo isso, você melhora a qualidade do seu sono e pode até mesmo reduzir a insônia, certo? Então, é um fator muito importante para você olhar, e se você nunca tinha visto algum conteúdo sobre o ciclo circadiano, a higiene do sono em relação ao ambiente, agora você já viu e sabe que isso é de extrema importância, e é por isso que os médicos recomendam que você não utilize telas, não fique exposto à luz pelo menos 1 hora antes de dormir, tá? Porque isso vai facilitar na hora de você pegar no sono, beleza? Outra questão que pode ter a ver ali com o seu ambiente e afetar isso na sua saúde, no seu bem-estar, é a questão da produtividade. Então, a produtividade, ela é impactada através do ambiente também por conta do excesso de estímulos que a gente pode ter, né? Se a gente tem um ambiente bagunçado, fora de ordem, com excesso de estímulos, sem ergonomia, por exemplo, o cérebro ele vai gastar mais energia para filtrar o que é importante para aquela atividade que você está exercendo. E isso vai roubar o seu foco e a motivação. Agora, quando você tem um layout que vai ser funcional, que ele tem uma iluminação adequada para a atividade que você está fazendo, ele tem ali um espaço de circulação adequado, as coisas que você precisa estão à mão, estão também ali estabelecidas no lugar certo para cada coisa, o seu cérebro ele é muito mais fácil de entrar em um estado de flow com mais facilidade, sabe? E você ter mais atenção, ser mais produtivo. Tem algumas pesquisas que falam que pelo menos 25% da produtividade é aumentada em ambientes que são organizados, segundo estudos já da neuroarquitetura, tá? Então, a gente precisa ter atenção de fato com cada ambiente que a gente vai utilizar, com a atividade que a gente vai exercer em cada um dos ambientes, para que ele esteja adequado àquilo que a gente vai fazer. Por quê? Num ambiente, por exemplo, de concentração, a luz branca, ela pode ser um pouco mais bem-vinda, né? É muito difícil a gente falar, olha, isso daqui é o certo na decoração, isso daqui é errado na decoração. Porque para cada tipo de intervenção que a gente vai fazer no espaço, para cada tipo de objetivo que a gente pode ter recursos que são utilizáveis para chegar naquilo que a gente precisa, tá? Então, para aumento da produtividade, você pode utilizar uma luz confortável, que não vai gerar ali um ofuscamento, por exemplo, mas num tom de temperatura, de cor mais branca, tá? E num ambiente de relaxamento, optar por uma luz mais quente, mais amarelada, como as de 3.000 kelvins, por exemplo, como eu falei anteriormente, quando estava falando dos ambientes de relaxamento, tá bom? Outra questão ainda que a gente pode ter em mente que o ambiente é capaz de impactar é no relacionamento das pessoas. Nayara, é verdade que os ambientes podem impactar no meu relacionamento com as pessoas? Sim, minha gente, eles podem. E por quê? Vamos lá, vamos entender por que é isso. Você já passou, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo quando a gente vai para uma consulta médica. A gente tem os assentos da recepção, por exemplo. Cheguei lá, eu vou passar na consulta, cheguei no consultório, passei na recepção e eu vou me sentar, ok? A disposição dos ambientes que estão ali naquela sala, naquela recepção, elas podem ser várias. Pode ser um sofá, pode ser uma poltrona, pode ser cadeiras separadas, pode ser aquelas cadeiras que são pelo menos integradas com uma parte de um eixo ali.
Mas, de qualquer forma, existem assentos que a gente, por exemplo, pode incentivar uma conversa com uma pessoa e outros que a gente simplesmente só vai sentar ali e vai sem falar com ninguém, sabe? Sentou sem falar com ninguém. Em que situações a gente pode, por exemplo, incentivar que haja algum tipo de conversa com o tipo de mobiliário? Vamos lá. Se eu tô num sofá, qual é a probabilidade de eu sentar nesse sofá se uma pessoa estiver do meu lado? A gente pensa geralmente em pedir licença para sentar do lado dessa pessoa no sofá, porque parece uma coisa mais íntima, mais próxima, né? A gente pode até estabelecer a questão da lei da proxêmica, que diz o quanto eu me sinto seguro para estar perto de outra pessoa, né? Então, quando é uma coisa muito próxima, muito íntima, a gente tem um certo receio, então a gente pede licença para se sentar. Como é o caso, por exemplo, de se o mobiliário nessa recepção fosse um sofá, fosse uma cadeira daquelas que são conectadas. Agora, se é uma poltrona separada e a outra poltrona tá lá, né? Uma separada da outra. A chance de eu falar com a pessoa é mais por uma questão de educação e tudo mais, porque você não vai se sentir invadindo o espaço daquela pessoa, porque você vai estar sentando na poltrona que foi feita individualmente para você sentar, para uma pessoa única se sentar ali, né? Então, percebe que tem essa relação? Outra questão que pode incentivar a comunicação das pessoas é a maneira como a gente dispõe do mobiliário. Vou pegar agora o exemplo ainda de uma sala, mas agora uma sala em que a gente tem uma televisão, tá? Funcionaria também para recepção, mas vamos aqui continuar com a televisão. Se a gente coloca um sofá voltado para a televisão, a chance da gente se sentar, virar e ficar conversando com as pessoas enquanto a televisão tá ligada, ela é mais difícil, porque a gente tá posicionando aquilo ali para que a atenção se volte para a televisão. Agora, quando a gente coloca à disposição dos mobiliários numa roda, vamos dizer assim, onde a gente tenha mobiliários um de frente para o outro, ou até mesmo de lado um para o outro, os olhares das pessoas podem se cruzar em algum momento e isso incentivar o início de uma conversa. Certo? Gente, eu não tô falando aqui que a arquitetura ela vai ser definitiva. Eu fiz isso e vai ser assim, vai funcionar todas as vezes. É esse o comportamento que a pessoa vai ter quando eu fizer desse jeito. Não é isso que eu tô falando, tá? Eu estou dizendo que isso existe uma influência na maneira como a gente vai se comportar, como a gente vai agir nos espaços, como a gente vai se sentir. Mas ainda assim existe muito da individualidade das pessoas. Mas quando a gente faz as coisas de acordo com aquilo que a gente já tem de evidência, daquilo que a gente tem de significado cultural, né, a gente consegue fazer ambientes com muito mais intencionalidade e fazer com que esses ambientes eles sejam mais propícios a trazer uma sensação de mais bem-estar e proporcionar mais saúde, como estou falando para você que existem vários estímulos que são diretamente associados com questões da nossa saúde, tá bom? Como, por exemplo, o sono que eu acabei de dizer. Certo, gente? E aí a gente tem ainda algo que eu considero, assim, essencial, que é a questão da identidade, o quanto um ambiente pode trazer um pouco da nossa personalidade através da decoração, né? O nosso cérebro, ele precisa se sentir seguro e conectado. E quando a gente traz símbolos e histórias, elementos que representam quem a gente é, isso ativa as emoções positivas, uma memória afetiva e a sensação de pertencimento. E aí é quando a gente traz esses elementos que a gente transforma uma casa em lar, um lugar qualquer em um lugar que cuida, que faz sentido para você, tá? Até traz um pouco aí do nosso pilar sentido, do nosso método Arquitetura dos Sentidos, que é a gente trabalhar a neurociência aplicada à arquitetura, psicologia aplicada à arquitetura, para trazer elementos que vão trazer mais saúde e bem-estar
e ainda a questão do significado que aquela decoração traz para você, que gera uma conexão emocional, tá bom? Então, pra gente fechar esse vídeo, eu tenho algo para concluir aqui, né? Tudo que o seu corpo sente é influenciado por onde ele está. Os ambientes têm esse poder e você pode usar esse poder ao seu favor, criando espaços que te acolhem, que organizam a sua mente, que te ajudam a descansar e a viver com mais qualidade, né? Cuidar do seu ambiente é um jeito concreto de cuidar de você. Se você quiser entender mais sobre o que você pode fazer para transformar os seus ambientes em lugares que são harmoniosos, né, que trazem harmonia através da decoração para promover mais saúde e bem-estar, eu tenho um curso, que é o curso Decoração dos Sentidos Lar, voltado para pessoas aí que querem decorar suas casas para trazer mais saúde e bem-estar. E eu explico mais sobre esse curso em um outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado desse conteúdo e se você gostou, né, se esse conteúdo despertou algo em você, já comenta aqui embaixo o que mais te tocou, o que você mais gostou de saber aqui nesse vídeo e o que você gostaria de mudar no seu espaço já a partir de agora. E se você quiser acompanhar tudo que a gente traz aqui nesse canal, se inscreve aqui e já ativa as notificações para você estar sempre por dentro quando um vídeo novo sair e vier aqui pro ar, tá bom? Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até agora e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!